Seja bem-vindo a mais um debate autárquico promovido pela Conta Lá, uma operação jornalística inédita, já que pela primeira vez na história da televisão em Portugal, um canal assume a responsabilidade de realizar 278 debates autárquicos por todo o continente. Hoje falamos do Sardual, sendo pequeno, um concelho pequeno, com 3.500 residentes, é pequeno em dimensão, mas com grandes desafios pela frente. População a envelhecer, salários e base económica abaixo da média regional, a ameaça recorrente dos incêndios, que exige, obviamente, prevenção durante todo o ano, e a atual Câmara é liderada pelo PSD, que tem 3 vereadores, e PS 2 vereadores. Este debate será feito entre os representantes com presença e com assento na Assembleia Municipal, por isso mesmo dou boas-vindas a Pedro Rosa, de PSD-AD, ex-vereador com os pelouros da Educação, Desporto, Juventude, entre outros, e pelo PS, Pedro Duque, que vão, obviamente, disputar a liderança do Conselho nas eleições do próximo dia 12. E vamos começar, Pedro Rosa, a falar de um assunto que, infelizmente, é atual, que são os incêndios. O Sardual continua a ser uma zona vulnerável. Aliás, em agosto, em Arcês, houve também um fogo. O município tem promovido, de alguma forma, os mosaicos agroflorestais, mas a verdadeira prevenção faz-se limpando a área e investindo sobre esta questão. A minha pergunta é esta: qual é o valor exato que está disposto a inscrever no orçamento municipal, ano após ano, para faixas de combustível? Compromete-se aqui perante os seus eleitores com uma meta anual mínima de área limpa? Bom dia Paulo, e obrigado em primeiro lugar pelo convite a estar aqui no programa. Efetivamente, o Sardual, e à semelhança, neste caso, neste ano, do norte do país, vive anualmente com a incerteza dos incêndios. É algo que as nossas comunidades já se vão habituando, sendo certo que a realidade da nossa mancha florestal no Sardual e portanto, não é diferente, se calhar, do contexto nacional, tem mudado ao longo dos anos. Fruto disto também um pouco o abandono também da agricultura de sobrevivência. Exatamente por causa disso que eu lhe pergunto se está disposto a inscrever no orçamento municipal uma verba ano após ano. Sem dúvida, a proteção civil e, neste caso, a prevenção no combate a incêndios sempre esteve na linha da frente das intenções do município, e é isso que pretende continuar a fazer. E diga uma coisa, tem nos seus planos digamos, uma dimensão de área limpa que se propõe conseguir ano a ano? Não consigo efetivar essa dimensão. Não tem um objetivo concreto? Agora, aquilo que nós nos propomos e que vai efetivamente acontecer é colocar no terreno e efetivar realmente os projetos do Condomínio das Aldeias, em que neste momento vamos no segundo projeto e que pretendemos continuar a implementar, porque consideramos que é uma estratégia que vai ao encontro daquilo que é a prevenção das populações, portanto, e dos seus bens, e que pode criar em torno das aldeias uma faixa de contenção realmente relevante. Eu arriscaria a dizer que, se calhar, alguns dos incêndios, e nós vimos nota disso na comunicação social destes últimos incêndios que aconteceram, que alguns deles não tomaram ou não foram não trouxeram tantos prejuízos para as populações, porque em algumas destas localidades os condomínios das aldeias, o projeto de condomínio das aldeias estava implementado. Pedro Duque, vai concluir? Não, iria dizer que esta questão dos incêndios e da gestão florestal
também depende muito deste novo projeto que está a ser implementado, que é o das AIGPs, das áreas de gestão da paisagem, e que vai permitir colocar ao dispor do território um conjunto, um pacote financeiro que vai permitir fazer investimentos que realmente fazem a diferença. Eu não estou a pôr em causa a virtuosidade, digamos, desses projetos, mas todos os anos ouvimos essa conversa e todos os anos as situações vão se degradando cada vez mais e, portanto, há também alguma intolerância já por parte de muitas populações que vêm ano a ano a repetir-se esta tragédia. Pedro Duque, bem-vindo. Já agora, o PS fala em sustentabilidade quanto a este assunto. A floresta está a mudar, mas isto sem proprietários e agricultores do terreno não se faz nada. O PS fala em sustentabilidade, mas não basta a retórica, são precisos mecanismos concretos, não é? De adesão. A minha pergunta é que incentivos financeiros específicos, sei lá, subsídios, isenções, o que quer que seja, propõe para mobilizar agricultores e privados? Muito bom dia. Antes de mais, agradecer também o convite e dar os parabéns, porque é uma iniciativa que eu acho que tem todo o interesse e é um contributo inestimável para, digamos assim, para que as pessoas possam ter a noção clara em quem é que vão votar e fazer as escolhas o mais acertadas possíveis. O que eu queria dizer acerca disso é que, efetivamente, o Sardual, e bem, como disse até já inclusivamente o Pedro Rosa, vive constantemente em sobressalto. É óbvio que, por via da adesão aos instrumentos que têm vindo a ser disponibilizados pelo Estado Central, foram criados numa primeira fase os condomínios da aldeia, depois agora também as AIGPs, mas a crítica que eu faço, que tenho feito em relação Pode fazer as críticas que quiser, mas Sim. primeiro responda-me à pergunta: que subsídios, que apoios diretos específicos financeiros prevê o PS caso seja eleito? O nosso apoio, e é o apoio que eu acho que efetivamente pode fazer toda a diferença, é para além porque o Sardual é um concelho que não tem capacidade de per si avançar com um pacote de apoios financeiros, porque aliás temos uma situação financeira com alguma debilidade. Agora, o que é possível fazer, e é um apoio que é efetivo, é efetivamente apostar na prevenção, e isto tem a ver com os meios próprios que o município poderá ter, é ajudar a população e os produtores, precisamente com a abertura, por exemplo, de estradões e aceiros, coisa que no passado se fez e nos últimos anos não se tem feito com a mesma intensidade. Quanto a isso, como tenho, atacar o problema? Tenho. Áreas limpas, tem um plano para que áreas que quer limpar? Infelizmente, para o Sardual, já é possível ter uma ideia onde é que historicamente existe um risco, digamos, acrescido relativamente às entradas dos incêndios no nosso concelho. Porque os grandes incêndios do nosso concelho, de 95 e de 2005, que foram os mais, e também 2017, tiveram todos origem, ou seja, vieram todos importados de outros concelhos limítrofes. Portanto, já estão perfeitamente identificadas quais são as zonas críticas, digamos assim, os pontos negros. Estamos a falar da zona mais florestal, a zona norte, que toca no Concelho de Mação e também no Concelho de Vila de Rei. Portanto, ou seja, estamos a falar numa mancha florestal pertencente às juntas de freguesia, à freguesia de Alcaravela e de Santiago Montalegre. Portanto, ou seja, aí está mais do que identificado a zona crítica e o município, o maior apoio que pode dar é precisamente na prevenção e com os meios próprios, dizia eu, com a abertura de aceiros. Neste momento os aceiros inclusivamente até existiam, os aceiros e os estradões. Basta mesmo, de alguma forma, relimpá-los, porque, entretanto, alguns deles já estão outra vez repovoados com vegetação, e esse seria, digamos assim, um apoio que o município tinha condições para dar. Agora, quanto a incentivos, penso que a questão era nesse sentido, o município não tem capacidade financeira de o fazer. Mas pode fazer contratos de programa, pode fazer uma série de... Não é necessariamente dar dinheiro às pessoas. Certo, o município tem dado, e aí, de facto, tem aderido aos programas, aos instrumentos que o Estado Central tem facultado e tem tentado, tem mas, feito portanto, um esforço pelo menos da divulgação. O PS está aberto a que isso seja
concretizar no terreno e inequivocamente, sair da retórica. E reforçar sobretudo, os meios que estão ao nosso alcance, neste caso, Vamos propor outro tema, que é uma preocupação das populações, o investimento e serviços públicos. O concelho de Sardual enfrenta um forte desafio demográfico, que é o facto de ter 32% da sua população com mais de 65 anos, um índice de envelhecimento que é dos mais elevados da região. O PSD fala de proximidade como bandeira, mas essa proximidade, para pessoas que estão muitas vezes isoladas, exige mais do que uma retórica, exige também apoios concretos, acompanhamento de saúde e por aí fora. Queria perguntar-lhe, Pedro Rosa, se for eleito Presidente, que rede específica de transporte social e apoio domiciliário quer implementar? E com que financiamento garantido já agora no Orçamento Municipal? É assim, eu não gostaria de estar constantemente a reportar-me àquilo que já foi feito, ou que está no terreno, mas a realidade é que neste momento, em termos e aqui falamos de um serviço mais na área social, falamos de um serviço que está muito próximo das populações e que existem neste momento alguns projetos, mais uma vez projetos que são de alguma forma também alavancados pelo Governo, como é o caso do radar social, de um projeto que tem um tempo definido e que, portanto, no próximo ano irá terminar, mas que tem um trabalho no terreno de diagnóstico daquilo que são as necessidades das pessoas e o grau de vulnerabilidade em que possam ou não encontrar-se. E também o programa CLDS 5G, que é um programa comum. Mas, portanto, a todos os municípios. O resultado desses programas todos satisfaz-o ou acha que é preciso melhorar esse serviço? Eu pergunto-lhe isto porque há muitas queixas populares que sentem a falta de algo mais apoio neste campo. Eu penso que no Sardual essa situação não se coloca dessa forma. Se podemos fazer mais, obviamente que podemos fazer mais, estar mais perto das pessoas e também desenvolver um conjunto de atividades também que permitam que as pessoas possam também passar por esta fase da sua vida de uma forma alegre, de uma forma, portanto, em comunidade. Dou-lhe um exemplo que penso que é um exemplo de sucesso e o candidato Pedro... Pedro... Só que seja breve, que eu tenho muitas perguntas. E o candidato Pedro também não, já vamos a meio do tempo. Também não vai contra esta minha afirmação, que é a existência da nossa Universidade Sénior, que neste momento tem alunos de todo o concelho e que, provavelmente, para a nossa dimensão, é uma das maiores universidades séniores que temos na região, com mais de 100. De proximidade e de apoio domiciliário, é um problema diferente do que a Universidade Sénior, não é? Portanto, estamos a falar aqui um problema de mobilidade. Pedro Duque, o ganho médio mensal no concelho é de 874 euros, abaixo da média regional e nacional, refletindo, obviamente, baixos salários e uma reduzida atividade dos trabalhadores qualificados. O Partido Socialista coloca a prioridade em atrair investimento externo para dinamizar exatamente a economia local. E eu pergunto-lhe que empresas ou contactos já têm identificados para que isso seja efetivado. Efetivamente, esta é uma bandeira que nós temos e não é de agora. Portanto, as nossas duas principais prioridades são, de facto, a incrementação da criação de emprego por via do incentivo à iniciativa privada e também a criação de espaços urbanizáveis. E esses incentivos passam por quê? Fiscais, terrenos, incentivos, desde logo, passa, obviamente, também por incentivos fiscais, mas a principal prioridade, e neste caso, o principal entrave que existe neste momento, é uma zona industrial onde não temos praticamente nenhum lote disponível. E esta zona industrial está assim, a zona industrial já tem 30 anos, é uma zona industrial cuja lotação ou cuja pré-lotação já era anunciada há décadas e, por conseguinte, a revisão do PDM que permitia ampliar neste caso do Plano Diretor Municipal, que podia permitir ampliar esta zona industrial,
esteve atrasado, aliás, é um processo que agora já é um processo moroso, a partir da década de 2010, sim, mas no passado teria sido muito mais fácil. Pronto, mas estamos a falar para o futuro. Pronto, mas é para o futuro que eu estou a falar. E então o que é que acontece? Portanto, estamos dependentes de facto que efetivamente o PDM portanto, seja aprovado, prevê-se que num futuro muito próximo seja aprovado e que se possa no imediato partir para... E nesse sentido já tem empresas sinalizadas? É assim, fica-me a mim mal, até por via da minha profissão, de invocar essa minha facilidade. Não precisa dizer o nome da empresa, mas tenho efetivamente, eu tenho pelo menos 2 grupos empresariais que já manifestaram a intenção de criar ali 2 unidades produtivas. E agora, isso pode implicar quantos postos de trabalho? Depende, vamos ver se também. Se tudo correr bem. Não posso comprometer com esses números, mas que existe de facto essa possibilidade, existe esse contacto. São, como digo, são contactos ainda muito, muito prévios, mas efetivamente existem e que ninguém tenha dúvida disso, porque ocorreram e já, se calhar, 1 ano ou 2 esta parte. O que acontece é que, efetivamente, como disse muito bem, o Sardual é um município que, dos que tem a nível nacional, um índice de receitas próprias o mais baixo a nível nacional. E esse índice de receitas próprias no bolo do que é o orçamento do Conselho só é possível incrementar com a criação de riqueza, com a criação de novos postos de trabalho e com a criação de receita. Fica aqui atestado que está sinalizado. Sim, está sem dúvida nenhuma que é uma das nossas prioridades. Pedro Rosa, o Conselho dispõe de ativos turísticos, digamos assim, valiosos. Estamos a falar do Rio Zezer, património religioso, Estrada Nacional N2, mas tem uma oferta muito limitada a nível de animação e alojamento. O PSD defende o turismo como um pilar estratégico, mas a execução tem sido lenta. O que eu lhe pergunto é qual é o projeto turístico concreto que pretende avançar, com que investimentos e com que prazos? É assim, efetivamente o Sardual tem uma pérola que ainda importa continuar a polir, que é realmente este ativo que é o turismo. É um território com uma riqueza enorme em termos patrimoniais, sejam eles património material e imaterial, e portanto somos subejamente conhecidos por isso. Sim, sim. Eu acho que a Nacional 2 e este projeto da Associação de Municípios da Nacional 2, do qual nós somos fundadores, pode ser um veículo... É um projeto estratégico para si? Estratégico, para o Sardual é. E isso tem-se notado na afluência e, portanto, no crescimento que o Sardual tem tido em termos de visitantes, mas também daquilo que esses visitantes trazem, que é o crescimento da oferta, nomeadamente de alojamento. Se o Sardual, há 10 anos, tinha um número muito limitado de camas disponíveis, e não estou a dizer não que isto... Não há planeamento de novos investimentos a nível de alojamento no Sardual? Sim, nós neste momento, e é um dos projetos que para nós também é importante e é prioridade, que tem a ver com a requalificação da conhecida Casa Grande, a Casa dos Almeidas, de um projeto que está submetido no Revive, no programa Revive, e que é a nossa intenção que venha a surgir ali uma unidade hoteleira, que nos parece que é, neste momento, a melhor utilização que podemos dar àquele edifício, e basta olhar para este espaço onde nos encontramos neste momento e perceber o que foi este imóvel e no que ele se tornou agora. Muito bem. Pedro Duque, o PS diz querer atrair residentes, mas falta especificar medidas de política habitacional. Quantos fogos reabilitados ou novas habitações acessíveis, se quiser, pode garantir, em tese, para o Sardual até 2029? Tem possíveis parceiros e financiamento? Desde logo, sim, temos, e desde logo a percepção que existe atualmente é que, efetivamente,
porque o problema da habitação não é um problema exclusivo do Sardual, é um problema nacional. Claro que não, mas estamos a falar e é um do problema problema da habitação mas no deixa-me Sardual. explicar, eu vou-lhe explicar precisamente no meu raciocínio por isso. E é um problema sobretudo também a nível europeu. E esta vai passar a ser, nos próximos quadros comunitários de apoio, vai passar a ser a maior prioridade, portanto, por parte dos financiamentos, por parte da União Europeia. A nossa proposta portanto, não podendo ser já, obviamente, no imediato, porque isto estamos ainda com um quadro comunitário de apoio em vigência, mas a criação, portanto, o que pretendemos é a criação de vários espaços descentralizados da vila para espaços como, por exemplo, de adesão ao programa de construção de habitação a custos acessíveis. Descentralizado, portanto, nas várias freguesias do nosso concelho, porque a procura de facto existe e é uma das grandes bandeiras, mais uma vez, do PS, é que efetivamente o Sardual até poderá ser um concelho dormitório, em parte, complementando obviamente também com a criação de algum emprego, mas poderá ser um concelho dormitório dali dos concelhos de limítrofes, Abrantes, Tomar, inclusivamente, Torres Novas e entroncamento, onde o desemprego por enquanto portanto não há assim muito desemprego, portanto, ou seja, não há problema nenhum que o Sardual, em complemento com a criação de emprego, possam também ser um concelho dormitório. O que é facto é que lá voltamos à mesma tecla, com o PDM altamente restritivo nessa matéria, não há locais, portanto, disponíveis para as pessoas poderem construir a sua casa. E muitas delas têm até, inclusivamente, boas áreas de terreno onde o podem construir, só que não estão localizadas no PDM. Portanto, demoraram 30 anos, ou seja, já passaram 30 anos desde da organização do primeiro PDM, portanto, da sua aprovação, já houve mais do que tempo de perceber quais eram os locais que eram atrativos. Sim, mas alguma coisa vai ter que ser feita. Claro, mas não foi feita, isso claro. É um facto. Pedro... E há que julgar também isso. Pedro Rosa, os jovens enfrentam, obviamente, preços elevados e escassa oferta habitacional. O PSD fala em fixar população, mas sem compromissos claros em matéria de habitação acessível. Que programa concreto, por exemplo, reabilitação, rendas acessíveis, novos loteamentos, vai lançar? Quantas casas quer disponibilizar até ao fim do mandato para esta questão? É assim, permita-me só que faça aqui um pequeno, não é contraditório àquilo que o candidato Pedro acabou de dizer, mas apenas para esclarecer esta questão relativamente ao PDM. E o candidato Pedro conhece tão bem como eu aquilo que são as propostas atuais que estão em cima da mesa e aquilo que era a realidade anterior. O facto é que este instrumento de gestão territorial não depende única e exclusivamente do município. Portanto, existe aqui uma série de entidades que têm também elas próprias as suas regras e que existem regulamentos e legislação claro, e tudo isso superior, é uma burocracia que demora tempo. E que de alguma forma limitam este crescimento que nós desejaríamos. Claro. E, portanto, a realidade que nós temos neste momento é que continuamos a ter muitas casas devolutas, muitas casas em ruínas e que essas sim importa estimular para que as pessoas as recuperem. Então, por isso mesmo, retoma a pergunta que eu lhe fiz. Exatamente. E relativamente à questão Vai lançar que tipo de novos loteamentos, rendas acessíveis, o quê? Quantas casas quer ter disponíveis no seu programa? O que é que visualiza? Eu não consigo quantificar quantas é que quer ver disponíveis, ou quantas é que quer ter disponíveis. Agora, sei que temos que, seja através de instrumentos regulamentares próprios do município, ou da concessão de alguns benefícios e de algumas isenções para algumas intervenções. Pretendemos realmente que estas habitações que se encontram em estado de devoluto São quantas? Desculpe, quantas estão em estado de devoluto? Quantas não consigo quantificar agora. Não consigo quantificar. São dezenas? Neste momento o
plano de habitação está a ser construído e, portanto, essa identificação já está feita. Não tenho os números aqui comigo. Mas importa que... Conclua, por favor. Importa também que os jovens olhem para esta oportunidade, nomeadamente dentro da nossa zona histórica, e tem-se visto esse crescimento dentro da zona histórica, a recuperação que está a acontecer, e que aproveitem também essas vantagens, até de instrumentos como a ARU, que o município tem, aproveitem esses instrumentos também para mas para isso precisam que haja mas deixe-me só concluir. Neste momento, aquilo que temos presente é que o município está a desenvolver um processo de construção de habitações a custos acessíveis, com 16 fogos, e que pretende-se também, a breve trecho, construir mais dentro de... Última pergunta, o nosso tempo está no fim. Peço que sejam breves, a mesma pergunta para os dois. Gostava só fazer uma complementaridade aqui com... Depois não responda à última, tem que escolher. Mas era importante esclarecer aqui esta questão. Se conseguir esclarecer em 30 segundos. Em 30 segundos penso que consigo. Então diga. Dizia eu que, e esta questão que o colega Pedro também referiu, efetivamente é pertinente, a questão da importância que tinha, portanto, a revitalização das casas que estão, ou da recuperação das casas que estão devolutas, não só até porque muitas delas apresentam perigo para... Mas o que é que queria contestar em relação ao que estava a dizer? Não, o que eu queria dizer é que muitas vezes e a retração das pessoas nesse processo tem a ver com um processo demasiado moroso de licenciamento por parte do município. O município que deveria ser, até determinado ponto, um fator de alavancamento de toda esta situação, acaba por ser quase um entrave. E esta é uma queixa que nós Muito bem, está feita a queixa e agora tem 30 segundos, vou começar por si. Prioridade absoluta nos primeiros 100 dias de se for eleito, qual vai ser? 30 segundos. Prioridade absoluta. Efetivamente ver um conjunto de incentivos que possamos colocar ao dispor do município. Do município, não, portanto, possamos colocar ao serviço das pessoas, nomeadamente do comércio, alguns incentivos à fixação de emprego, nomeadamente de emprego jovem. Isso já são várias prioridades, eu só lhe pedi uma. Não, mas a prioridade será mesmo essa, a criação de apoios e de incentivos económicos à fixação de emprego. 30 segundos. Prioridade número 1 nos primeiros 100 dias. Prioridade número 1 era ter a percepção exata da situação financeira do município, porque é um tema que nós debatemos com frequência e há aqui por várias situações esta discussão chegou ao ponto de se invocar interpretações neste ou naquele sentido. Eu queria ter essa noção exata e clara, até se calhar por formação académica, mas era o primeiro ponto. Muito bem. Eu quero crer que este debate ajudou a si, que vai votar no dia 12, a tomar uma decisão um pouco mais informada. É para isso que servem estes debates da Conta Lá, e por isso mesmo despeço-me. Foi bom tê-lo desse lado e fique por aí, fica bem.